Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus aos nossos queridos irmãos. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 57. O tema da nossa palavra de hoje é a ressurreição. Bendito seja o Senhor. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Partindo agora para nosso devocional, o assunto é sobre ressurreição. A palavra do Senhor nos afirma que os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estamos vivos não precederemos os que dormem, segundo a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, o título é Tragada foi a morte pela vitória. Em 1 Coríntios 15, 51 a 57, Paulo nos revela uma maravilhosa promessa de Deus. Ele fala sobre a transformação que acontecerá na vinda de Cristo. Nem todos morrerão, mas todos que pertencem a Cristo serão transformados. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Versículo 52. O que hoje é mortal será revestido da imortalidade. Versículo 53. Essa promessa nos mostra que a morte não terá a palavra final. Jesus Cristo venceu a morte através da sua ressurreição. Versículo 20 e 22. Vamos ler aqui. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por isso aqueles que creem em Cristo podem viver com esperança e confiança. A morte pode trazer lágrimas, mas para o cristão existe a esperança da ressurreição. Convido vocês a ler comigo agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então não seremos recolhidos antes que esses ressuscitem.
com os corpos transformados. Amém? Os que dormiram em Cristo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Seremos arrebatados juntos com aqueles que ressuscitarão. Os que dormiram no Senhor ressuscitarão e seremos arrebatados junto com eles. Assim diz a palavra de Deus. Aleluia. A palavra declara: onde está a morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe o perdão, vida e vitória. Romanos 6:23. Aleluia. Nossa vitória não depende de nossas próprias forças, mas da graça de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui em Romanos 6:23. Glória e honra seja dado ao nosso Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Está dizendo aqui, né? O pecado trouxe a morte, mas Jesus trouxe perdão, vida e vitória para nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nossa vitória não depende de nossas próprias forças, mas da graça de Deus. Por meio de Cristo somos chamados a permanecer firmes na fé. Versículo 58. Mesmo diante das lutas, podemos confiar nas promessas do Senhor. A ressurreição de Jesus é a garantia de que também ressuscitaremos com Ele. 1 Tessalonicenses 4:14. Aleluia. Acabamos de ler. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que creem em Jesus, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Glória a Deus. Um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte não existirá mais. Apocalipse 21:4. Como sofremos com a morte, né, irmãos? Como perdemos entes queridos, né, pessoas chegadas, aqueles amigos que cresceram com a gente e que se tornaram amigos ao longo da vida. Perdão. A morte sempre deixa um rastro, né, de perda, um vazio. Então, a palavra do Senhor diz aqui em Apocalipse 21:4 que a morte não existirá mais. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Vou ler aqui rapidamente com vocês. Apocalipse 21:4. É muito importante examinarmos a Escritura, porque cuidamos ter nela a vida eterna, e são ela que testifica do Senhor, amém? Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Amém? Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e Ele zela para cumpri-la, irmãos. Diz a palavra, o próprio Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso não devemos viver dominados pelo medo, mas pela esperança. Cristo venceu, e sua vitória também alcança todos aqueles que permanecem nele. Se estamos vivos, salvos no Senhor, aguardamos a sua vinda. Quanto aqueles que dormiram no Senhor estão descansando,
né, num lugar reservado pelo Senhor, aguardando também o dia da ressurreição. Que essa verdade fortaleça o nosso coração e nos ajude a perseverar todos os dias. Em Cristo, a morte não é o fim. Nossa esperança está na ressurreição e na vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Vamos, neste momento, fazer um minuto de oração. Convido os irmãos a levar o seu pensamento a Deus. Senhor Jesus, agradeço porque Tu vences a morte. Tu venceste a morte e nos deste a esperança da vida eterna. Fortalece a minha fé quando eu enfrentar momentos difíceis. Ajuda-me a confiar nas Tuas promessas, que eu nunca me esqueça de que a morte não terá palavra final para aqueles que estão em Cristo. Ensina-me a permanecer firmes, constante e fiel, servindo ao Senhor com amor e perseverança. Enche, Senhor, o meu coração de esperança na ressurreição e prepara-me para a Tua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo. O mesmo convido você, meu amigo ouvinte, prepara-te para a volta do Senhor Jesus. Os sinais estão todos os dias mostrando que a vinda do Senhor está muito próxima, né? E sempre que eu posso, eu deixo aqui a referência para você de Mateus 24 e 25, né? Sobre as profecias do fim. E tudo está batendo, tudo que está falando na palavra está batendo com o que a gente tem visto e ouvido através da mídia, das redes sociais. O Senhor Jesus está voltando. Para você, meu amigo, meu irmão, não importa a sua religião, não importa a sua ideologia, não importa a cor da sua pele, o seu nível social, se você é rico, pobre, se você, não importa como seja, o Senhor veio para te resgatar. E Ele virá para levar todo aquele que acredita nele, tirar dessa terra que a cada dia que passa está se degradando. O planeta Terra está aos poucos se acabando, a gente só pode ver coisas terríveis, destruições, mortes, muitas coisas ruins. E a cada dia que passa piora mais, né? Guerras, rumores de guerras, pestes em muitos lugares, terremotos, tufões, furacões. O Senhor Jesus os convida a se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A salvação é para todos. Eu convido você a fazer comigo a confissão, confessando o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor da sua vida. Repete comigo: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para o dia, aquele grande dia que o Senhor virá buscar a tua igreja, Senhor, para que eu possa estar junto com o povo escolhido do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que eu oro. Firma os meus pés no caminho, Senhor. Não deixe que nada venha me tirar, nem desviar minha mente, nem meu coração, nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Fica comigo, Senhor. Me segura forte quando me faltarem as forças. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro crendo na tua resposta. Amém. Meus queridos irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia, uma tarde, uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.